Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar início a uma série de exercícios resolvidos sobre resistência ao cisalhamento dos solos. Vamos lá? Bom pessoal, em laboratório existem dois ensaios mais convencionais, mais utilizados na determinação dos parâmetros de resistência dos solos. Quando nós falamos em parâmetro de resistência, nós estamos falando em coesão e ângulo de atrito de um determinado solo. Então nós temos dois ensaios, um deles é o chamado ensaio de cisalhamento direto, um ensaio mais simples, e um segundo ensaio chamado de ensaio de compressão triaxial, que pode ser feito em função do tipo de drenagem em primeira e segunda etapa de ensaio, que são respectivamente a etapa de adensamento e de cisalhamento da amostra. Pode ser feito com e ou sem drenagem, sendo eles ensaio CD, CU e o U, que nós vamos explorar em um outro momento. O que nós queremos fixar na forma de exercício nesse vídeo é um ensaio de cisalhamento direto e a determinação das propriedades ou dos parâmetros de resistência a partir desse ensaio. Então, como que é feito esse ensaio? Nós vamos moldar uma amostra de solo, vamos colocá-la dentro de uma caixa, um compartimento bipartido, onde vamos colocar um determinado peso, uma determinada carga normal à superfície dessa amostra. Isso em laboratório é feito através de um sistema onde nos permite colocar esses pesos, anilhas aqui de ferro. E a partir do nosso equipamento, da nossa prensa de cisalhamento direto, nós vamos levar essa amostra à ruptura quando nós estivermos aplicando uma força horizontal sobre essa amostra, forçando então uma ruptura em um plano horizontal dessa amostra, esse plano XX. E para que isso aconteça no laboratório, nós vamos, portanto, aumentando essa tensão sobre essa amostra, né? Essa tensão aqui cisalhante seria nada mais do que essa força cisalhante horizontal sobre a área da amostra, enquanto existe, portanto, uma tensão normal, sendo aí a nossa força normal, os nossos pesos, a nossa sobrecarga dessa amostra sobre a área. Com isso, nós conseguimos fazer leituras, né? O ensaio é totalmente controlado por extensômetros, nós conseguimos fazer leituras de deformação volumétrica, de deformação horizontal. Então, nós podemos plotar gráficos de deslocamento dessa amostra ao longo do cisalhamento versus a tensão cisalhante que vai ser aplicada sobre essa amostra. E à medida que nós formos aplicando esse cisalhamento, para cada uma das tensões normais aplicadas, nós vamos ter um gráfico semelhante a esse, em função do tipo de solo, que vai nos identificar um trecho que vai tender a ficar na horizontal, a ser constante, após um determinado momento de pico. De quem nós estamos falando? Esse pico geralmente é quando a sua amostra alcançou a ruptura, então ali ela mostrou qual é a tensão máxima cisalhante que ela suporta, e depois ela vai tender a entrar em um momento chamado de residual, onde ela vai apresentar aquelas tensões ou a resistência residual dessa amostra após a ruptura. Então vamos supor que essa curva foi gerada por uma determinada tensão normal 1. Nós podemos realizar esse ensaio com uma segunda amostra do mesmo solo, colocando sobre ela uma tensão normal maior. Então isso vai nos dar uma outra curva, sendo a tensão normal aplicada maior do que a primeira, tirando, portanto, uma tensão cisalhante de pico superior a da amostra de tensão normal menor e uma tensão residual também superior. E assim por diante, você pode ter aqui uma terceira, quarta amostra, certo? Cada uma delas com uma tensão normal superior
a anterior. Então, na prática, nos importa esse par de pontos, a tensão normal que é aplicada e a tensão cisalhante de pico, porque é a primeira tensão máxima que o solo vai nos apresentar na ruptura. Na prática, nós estamos interessados nesse momento de ruptura. Você pode ter aplicações com a tensão residual, mas em obras geotécnicas, principalmente, nos interessa o momento, a tensão de ruptura. Então, nós vamos plotar em um novo gráfico essas tensões normais e cisalhantes aí de pico. Quando nós plotarmos esses pares de ponto, tensão normal, tensão cisalhante para a amostra 1, para a amostra 2 e para a amostra 3 ou 4, nós vamos traçar uma reta que mais se aproxima de todos esses pontos. Isso não é fácil, não é sempre que você vai conseguir, né? Eu te falo que dificilmente, na verdade, você vai conseguir pontos colineares, totalmente colineares. Mas a partir do traçado dessa melhor reta, um Excel, por exemplo, te faz isso muito tranquilamente. Nós vamos determinar aqui qual é a coesão do nosso solo, qual é o intercepto coesivo desse solo e qual é o ângulo de atrito que esse solo vai apresentar. Então essa é simplificadamente, bem simplificadamente aqui a metodologia do nosso ensaio de resistência ao cisalhamento por cisalhamento direto. E vamos então ver o que o nosso exercício está solicitando. É falado, portanto, o seguinte: 2 ensaios de cisalhamento direto foram realizados com uma areia. Olha, essa informação é importante, é interessante para nós. Obtendo-se os seguintes resultados. Ensaio 1, amostra 1, uma tensão normal de 100 kPa e uma tensão cisalhante na ruptura de 65 kPa. E o ensaio 2, uma tensão normal de 250 e tensão cisalhante na ruptura de 162,5 kPa. Pede-se determinar os parâmetros de resistência desse solo. Então nós vamos fazer um gráfico. Esse gráfico tem que estar em escala, de preferência a mesma escala que você utilizar na horizontal, na abscissa, que seja a mesma escala da sua ordenada, para que você possa ter mais de uma forma de verificar esses parâmetros de resistência. Deixa eu só traçar aqui o meu gráfico e a gente já retorna. Então está aqui no nosso gráfico, na minha escala 1 para 25 kPa. Se você quiser fazer isso aí em casa, com a sua régua, essa aqui é uma disposição boa que dá para você fazer com seu papel A4 em pé. E aí nós vamos plotar esses pares de pontos. Ensaio 1, tensão normal 100 kPa versus a tensão cisalhante de 65. Estaria aproximadamente por aqui. Esse seria o nosso primeiro ponto. E o segundo, ensaio 2, uma tensão de 250, uma tensão normal de 250 kPa versus 162,5 de tensão cisalhante. Então, aproximadamente por aqui. Nós temos um terceiro ponto a ser traçado nesse gráfico que foi nos dado no enunciado também. Olha o que o enunciado nos fala. 2 ensaios de cisalhamento direto foram realizados com uma areia. Qual é a coesão de uma areia pura? Essa coesão é zero. A areia pura, uma areia aí pura, não possui coesão. Portanto, nós temos 3 pontos que nós podemos ligar a partir de uma reta. Eu vou tentar fazer essa ligação. Aproximadamente ficaria dessa forma. Essa reta ficou boa? Eu julgo que ela ficou interessante, porque a intenção nossa é traçar uma reta que seja colinear, ou seja, aproximadamente, na verdade, próxima entre os nossos pontos. Quem dera se todos os pontos pudessem ser colineares, se caísse exatamente em cima de uma reta.
Mas nem sempre isso acontece. Então eu tenho que tomar cuidado para que a distância desse ponto até a reta seja o mais próximo possível desse ponto até a reta e assim por diante. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos verificar qual é esse ângulo, o chamado ângulo de atrito. Para se fazer isso, tem várias formas. Você pode fazer lendo esse ângulo, determinando esse ângulo de atrito com o seu transferidor. Se os seus pontos que você utilizou para traçar a reta, eles forem aproximadamente colineares, você pode tomar extremos entre esses pontos e fazer a determinação do arco tangente entre esses pontos. Ou então você pode trabalhar aí com a sua régua, né? Você vai fechar um triângulo em algum trecho aí de interesse, certo? E mede aí na sua régua quanto que vale esse cateto oposto e esse cateto adjacente. Por que disso? O ângulo aqui vai ser sempre o mesmo. Ó. A partir do momento que você traçou essa reta, o ângulo vai ser o mesmo, que é o nosso ângulo de atrito. Então nós podemos falar que a tangente desse ângulo de atrito vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, portanto, esse ângulo vai ser igual a arco tangente, né? Passando arco tangente dos dois lados, arco tangente de x sobre y. E aí você pode estar verificando isso em casa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar que esses dois pontos, esses dois pares de pontos em função dos ensaios, eles estão aproximadamente em cima dessa reta. Quanto mais próximo da reta eles estiverem, quanto mais colineares eles estiverem, nós podemos então assumir que esses pares de pontos vão nos levar a um triângulo, onde a partir desse triângulo nós vamos tirar, portanto, essa inclinação. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu fecharia um triângulo entre esse ponto e esse ponto, leria, portanto, quanto vale o nosso cateto oposto e o nosso cateto adjacente. Esse ponto ele é o par x250 e y162,5, enquanto esse ponto é o par 100 e 65. Então, quanto vale esse cateto oposto? Vale 162,5 menos 65, e o cateto adjacente vale 250 menos 100. Então, eu poderia falar que esse ângulo de atrito é igual a arco tangente de cateto oposto, 162,5 menos 65, sobre quem? O cateto adjacente, que é 250 menos 100. Isso aqui na calculadora vai dar aproximadamente quanto? Vai dar aproximadamente 33 graus. Se você medir isso no transferidor, coloca o seu transferidor aqui no centro e mede esse ângulo, você vai verificar alguma coisa próximo também de 33. Quanto mais colineares forem os seus pontos para traçado da reta, mais próximo vai ser essa resposta entre o transferidor e a sua conta, tá ok? Bom, então quais são os parâmetros de resistência determinados aí para esse solo? A coesão, como se trata de uma areia, vale 0, podemos colocar aqui em KPA, e o nosso ângulo de atrito vale 33 graus. Dessa forma, nós podemos traçar a equação dessa reta. Essa equação da reta vai ser dada como a chamada envoltória de resistência do solo, que é representada por tensão cisalhante igual a coesão mais uma tensão normal efetiva tangente do ângulo de atrito. E isso aqui vai ser a mesma coisa para a gente que, no caso desse solo, como não existe coesão, nós podemos falar, portanto, que a envoltória de resistência do solo é igual, tal sendo igual a tensão normal tangente de
33. Essa é a nossa envoltória de resistência desse solo. Eu estou muito feliz em te ver aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, não fique com dúvida, não leve essas dúvidas à frente. E é isso aí, ficamos por aqui. Grande abraço!